Bem, amigos, chegamos ao estudo da lição número 6, a lição que fala sobre as raízes de Abraão, ou Abraão como iniciante da história do povo de Deus. Podemos dizer que foi um chamado e tanto. O chamado de Abraão foi um chamado que extrapola qualquer tipo de convicção que uma pessoa possa ter. Deus chamou vários patriarcas, servos seus, para o servir. Mas Abraão foi um dos grandes chamados que foi necessário realmente muita fé. Por isso, um pensamento cristão diz assim: a obediência é o resultado natural da fé e a confiança do cristão, a vontade revelada de Deus. Então, a obediência é realmente o resultado natural da fé e é a confiança do cristão, a vontade revelada de Deus. Verso áureo da semana está em Hebreus 11, verso 8, não poderia ser diferente. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que ele havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Que maravilha, que fé estrondosa desse homem, desse gigante espiritual, tá? Nós vamos estudar o livro de Gênesis, como estamos estudando, mas agora vamos estudar o livro de Gênesis 12, eu quis dizer, vamos estudar Gênesis 12. Gênesis 12 é uma das grandes partes fundamentais do livro de Gênesis. O livro de Gênesis tem grandes personagens. Abraão é um deles, vamos estudar essa semana. Mas o personagem principal do livro de Gênesis ainda é a pessoa do nosso amado Deus. Deus atuou na criação. Deus atuou na queda de Adão e Eva para resgatá-los e ajudá-los. Deus esteve presente como personagem principal na vida de Caim e Abel e conversou com Caim sobre o que ele fizera. Deus foi o personagem principal para ajudar os antediluvianos e escolheu Noé para ser o salvador da pátria naquele instante. Deus atuou fortemente através da sua intervenção na Torre de Babel. Deus agora vai conversar com um homem chamado Abraão. Então o personagem principal de todos os personagens do livro de Gênesis é o Senhor nosso Deus. E, logicamente, o estudo dessa semana focaliza um gigante da fé. Abraão foi realmente um gigante da fé. Primeiro, sua jornada começou com um chamado de Deus. Nós não sabemos que tipo de método Deus usou para fazer o chamado a Abraão. Mas não é muito importante isso. O importante é a resposta de Abraão. A expressão divina, como está em Gênesis 12, verso 1, foi justamente: ora, o Senhor disse a Abrão. Naquela época ainda era Abrão e não Abraão. O Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Para a terra que eu te mostrarei. Deus deu alguma visão para Abrão? Nenhuma visão. Então, a mensagem de Deus foi tão clara e foi muito direta: vai e você tem que ir onde eu te mandar. E a pergunta seria: para onde, Senhor? Deus disse: para a terra que eu te mostrarei. Não foi fornecido nem um detalhe a mais. Não foi fornecido nada sobre que clima existia nessa terra, que tipo de pessoas moravam nessa terra, qual seria a forma como ele iria chegar nessa terra. Nenhum detalhe foi fornecido. Abraão ouviu o chamado de forma clara e inconfundível de Deus e foi forçado a tomar uma decisão. Ou ele aceitava o chamado, ou ele ficava no conforto do seu lar junto com seus parentes. A Bíblia diz que Abraão obedientemente começou a arrumar suas coisas para a grande jornada que ele faria com sua família. Quando nós vemos sobre o poder da fé, nós podemos ver que a fé ela é impressionante, como ela movimenta as pessoas na direção de resultados fantásticos. Podemos dizer que a fé é tão maravilhosa porque foi pela fé que Alexandre o Grande se tornou um guerreiro ainda moço e conquistou o mundo conhecido daquela época. Eu estou dizendo de fé, de convicção, da pessoa dizer assim: eu vou porque eu acredito nisso. Isto é fé. Logicamente que nós vamos falar da fé em Deus, que é a fé mais preciosa, mas pense na fé como sendo uma virtude que o ser humano tem. Além da motivação, ele tem a fé, ele tem a disciplina, mas a fé moveu, por exemplo, Alexandre o Grande para se tornar o maior guerreiro que o mundo já conheceu. Com 17 anos, ele havia conquistado todas as nações ao redor da Grécia e se tornou o imperador do mundo. Também podemos dizer que, através da fé,
Aníbal Barca, um general de Cartago, ele tinha que lutar contra os romanos. Se ele fosse de frente, ele perderia a batalha. Sabe o que Aníbal Barca fez? Ele escolheu um caminho pelos Alpes, que era extremamente montanhoso. Ele pegou 50.000 homens, ele pegou 200 elefantes. Não se sabe como, ele atravessou os Alpes montanhosos com essa multidão de soldados, com os elefantes, pegou os romanos de surpresa e ganhou a batalha, pela fé que ele possuía na vitória. Podemos dizer então que, por exemplo, Cristóvão Colombo, ele pela fé olhou para o horizonte e disse: eu vou descobrir que tem coisas além do horizonte. As pessoas diziam: Cristóvão, não existe nada além do horizonte, você vai cair no vazio. Ele disse: não, algo existe lá, eu vou conquistar esse algo, e descobriu a América e vendeu coisas para as Índias e assim por diante. Olha, para o continente assim das Índias ocidentais. E assim, Cristóvão Colombo conquistou assim um continente pela fé. A fé, ela realmente é maravilhosa, mas todos esses exemplos que eu citei são bonitos, são históricos, mas os melhores exemplos de fé nós encontramos na Bíblia, exemplos de fé em Deus. As histórias de fé na Bíblia, que a Bíblia nos conta, são maravilhosas. Histórias com personagens como Moisés, como Jacó, como Isaac, como José, como Daniel, como Elias e muitos outros. Mas todos estes heróis se inspiraram em Abraão. Quando, por exemplo, Davi enfrentou o gigante, o que levou Davi a dizer àquele gigante: pela fé eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E o gigante diz: eu vou acabar com você, eu vou dar seu corpo para as aves do céu comer. E ele disse: o Senhor te entregou em minhas mãos. Sabe em quem Davi se inspirou? Na fé que o patriarca Abraão ele possuía e ele deixou como exemplo. Quando Josué disse: sol, detente em Aijalon e em Gibeon, pare sol, que eu preciso vencer essa batalha. E o sol parou no meio do céu por quase um dia, e Josué conquistou ali a vitória sobre aquele povo, os midianitas, que ele precisava assim lutar. Por isso, essa fé de Josué também foi inspirada em Abraão. A fé que Elias possuía para deixar 3 anos e meio sem chover e depois fazer a chuva descer, segundo a sua palavra. Ele disse para o rei Acabe: segundo a minha palavra, não choverá, enquanto eu não disser que vai chover. Que fé possuía esse homem? A fé não era, assim, um trunfo pessoal dele. Ele tinha fé no poder divino. Como Josué tinha fé no poder divino, não foi ele que parou o sol. Foi o personagem divino por trás da oração e da fé desses homens. E então Abraão foi o inspirador, porque Abraão foi chamado o pai da fé. Por isso que a história de Abraão ela é fundamental, é um dos nomes mais lidos e citados na cultura hebraica, é o nome de Abraão. Por isso Ellen White escreveu em Patriarcas e Profetas, página 126, o seguinte: não foi uma pequena prova aquela a que foi submetido Abraão, nem pequeno o sacrifício que dele se exigira. Fortes laços prendiam Abraão aos seus pais, à sua família, aos seus parentes, ao seu lar. Ele, porém, não hesitou em obedecer o chamado. Não teve perguntas a fazer concernentes à terra da promessa. Se o solo era fértil, se o clima era saudável, se o território era amigável, Deus falara e o seu servo começou a obedecer, porque para Abraão o lugar mais feliz da terra era onde ele podia encontrar a presença de Deus. Que relacionamento tinha Abraão com Deus para Deus escolher Abraão do meio do nada assim e transformá-lo no pai assim da cultura, no pai do povo escolhido. Abraão respondeu ao chamado com fé e Deus providenciou a bênção. Essa é a melhor parte. Abraão acreditou e Deus assim providenciou as bênçãos com as quais ele ia superando os obstáculos. O que Deus estava disposto a fazer em Abraão, Abraão nunca poderia conseguir fazer sozinho, se não fosse a ajuda de Deus. Somente Deus pode fazer o que Deus pode fazer. A bênção de Deus foi colocada em uma pessoa que possuía uma fé inabalável. Abraão foi um gigante espiritual. 2 moças também tinham uma fé maravilhosa, 2 gigantes espirituais também, Marta e Kátia.
foram chamadas por Deus para a mesma tarefa. Elas responderam ao chamado divino e foram. Uma foi para um país africano como professora, ensinar a cultura e ensinar também sobre Jesus Cristo. E a outra foi para uma missão num país onde o cristianismo era proibido. E essas duas moças testemunharam de maneira plena. E os resultados de conversões foram assim estrondosos, porque Deus estava respondendo à fé dessas suas duas filhas. Elas assim foram abençoadas com graça e misericórdia. Essa semana vamos estudar como foi o relacionamento de Abraão com Deus e como esse relacionamento levou ao chamado e o chamado a tantas obras maravilhosas que Abraão fez pelo poder de Deus, e isso baseado na fé que ele possuía no Senhor Deus amado. Vamos estudar isso aqui, que Deus nos abençoe, que essa lição nos traga assim mais poder em nossas orações, crendo que Deus pode responder aquilo que nós pedimos, se o pedirmos com fé. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse sábado que está transcorrendo. Que o teu poder nos envolva, nos abençoe, que o Senhor aumente a nossa fé. Como diziam os discípulos, Senhor, aumenta-nos a fé. E a fé vem pelo ouvir a tua palavra. Vamos então, nesse estudo, pedir ao Senhor que nos aumente a fé, de maneira que creamos como Abraão acreditou no Senhor. Nos dê uma bênção, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Um beijo maravilhoso para você que nos assiste, que transmite, que compartilha. Você entre no YouTube, se inscreva, faça o canal crescer. Será uma bênção para todos, porque assim nós teremos mais conteúdo para colocar. Deus abençoe, fique com Deus e tenhamos uma boa semana. Obrigado.